Já começou? Já começou. Olá, pessoas! Olá, pessoas do futuro! Fala, galerinha! Eu sou a Josiane. Pera, vai de novo. Eu sou a Josiane. Eu sou a Monique. E eu sou o Gabriel. E hoje a gente vai falar de novo, mais um pouquinho do que a gente falou ontem sobre desenhos politicamente incorretos. E vamos ver se sai alguma coisa decente dessa vez. Deixa eu fazer uma correção aqui, que a gente falou de desenhos politicamente incorretos, não tem na hora da janta, não é quando a gente gravou aquele podcast maluco. A gente falou também. Não, a gente falou de politicamente incorreto, mas não de desenhos politicamente incorretos. Eu citei Tom e Jerry, então logo falei sobre desenhos. Foi à noite. Não foi. Vitor? Eu não sei. Oh my goodness. Bom, Então, whatever, foi isso. ontem, Em à algum noite, momento a gente de falou manhã. de desenhos politicamente incorretos. E é isso. Porque a gente tava discutindo ainda o nome do podcast, que a gente ainda não conseguiu decidir. Talvez teremos uma votação. Talvez não, a gente vai fazer a o votação. Vai Vitor ter que fazer. insiste, o Gabriel insiste em fazer uma votação no Instagram pra gente escolher o nome do podcast. Então é isso, vai ter votação. Talvez você já saiba o nome quando você estiver ouvindo. A gente ainda não sabe. Eu estou um pouco Bugada. desconexa porque tive pesadelos e estou cansada ao invés de ter acordado descansada. Mas estávamos falando sobre desenhos politicamente corretos porque Tom e Jerry foi suspenso da programação de televisão porque Tom e Jerry saiu do Cartoon Network porque eles foram considerados politicamente incorretos. a minha dúvida é por que eles são politicamente incorretos? É porque mostra os animais brigando. Eu tô tentando pensar aqui também. Ontem a gente também ficou pensando sobre isso. O que tinha no Tom e Jerry. E no fim a gente acabou descobrindo que Pica-Pau é muito pior do que Tom e Jerry. Os gatos e ratos brigam mesmo. Os animais brigam, gente. É normal. É por isso que lá naquele canal da natureza lá sempre tem um leão matando uma gazela. É normal. Não é politicamente incorreto. É Discovery. É, Discovery Channel. E outra, paga nós, Discovery. Quem quiser pagar nós, pode pagar. Qualquer um. Qualquer um não, a gente vai analisar. Mas quem quiser pagar, é só perguntar. Quer receber? A gente fala se sim ou não. Exato. E aí, eu achei... E outra, aí você falou que é porque eles morrem, mas eles não morrem. Mas Personagens eles não morrem mesmo. Gente, que é mais que o Coyote e o Papaléguas. Ele explodia, caía bigorna de 300 libras na cabeça dele. Tinha marcado lá as 300 libras, eu não sei quanto que é em libras. Muitos quilos. Né, é muito quilo. Dá muitos quilos. E ele continuava vivo. Só ficava esmagado, né? Porque a questão principal do desenho é que aqueles personagens não existem. É porque é desenho, né? Exatamente. Mas tem que entender que eu acho que é porque o negócio do politicamente... Voltando no politicamente incorreto. As crianças, elas são muito... Maria vai com as outras? Influenciáveis. Exatamente. Influenciáveis. E aí... Não, você tem que entender que as crianças, elas querem tomar banho na banheira de Nutella. Pra elas acharem que pode pegar um gato e bater nele... Ou que pode bater no coleguinha, é 2 segundos. Eu acho que... E aí, os pais, eles não querem educar os filhos deles. Exatamente. Então, a televisão tem que educar pra eles. É a questão. Então, porque mas o é fato deles assistirem não é o que predomina. Se papai e mamãe souber explicar o que é personagem, o que é uma história que não é de verdade, criança não é burra. As pessoas acham que as crianças são burras, mas elas não são burras. Eu tenho ódio de pessoa que acha que a criança é retardada. Se o médico falou que a sua criança é normal, ela não é retardada. Pode tratá-la normalmente como um mini ser humano. Se você ensinar as coisas pra ela, ela vai aprender. Se você não maltratar animais, por mais que ela assista Tom e Jerry, Pica-Pau ou qualquer outro desenho, ela não vai maltratar animais. É uma questão de, como você disse, educar.
Mas as pessoas ficam esperando até a idade dessas crianças irem para a escola para elas serem educadas, quando a educação deveria ser de casa. E aí não sabe por que tem umas crianças peste e uns adultos que não valem nada. E não era esse o assunto era desenhos politicamente Mas a gente corretos. ainda tá falando sobre desenhos. O problema é que desenhos envolvem crianças que estão na fase da educação. Então, e aí uma coisa interessante ontem foi que eu disse que o único desenho que eu conseguiria pensar que não era politicamente incorreto, não é um desenho, né? Uma filmagem. Era Teletubbies. E aí houve um questionamento a isso. Exatamente, porque tem algumas cenas assim no Teletubbies que elas são um pouco peculiares. Por exemplo, você tem que citar o exemplo, senão a gente não vai chegar na eu posso discussão principal. até citar o exemplo, mas aqui assim no microfone não vai ser tão engraçado. Não, porque não vai estar vendo a sua expressão atuação corporal. Exatamente. A questão aqui do Teletubbies ele tá lá, o Teletubby tá lá, tá parado. E aí, o aspirador de pó, que tem uma cara que parece um elefante com uma tromba. Ele vem com essa tromba, aspas aqui, e põe na bunda do Teletubby e fica fazendo uma coisa que aspirador faz, né? Que é sugar. E aí o bicho fica todo se remexendo, o bicho está gemendo, tipo... São cócegas. Cócegas. No cu. E aí a gente chegou no ponto principal, porque Teletubby... Tá bem na bundinha. Teletubby não tem cu, você já viu? Mas tem rabo, o rabinho tá lá. O rabo sempre tá no final da coluna. No fim da coluna tem sempre um ano. por quê? Da onde você tirou essa informação? Que o rabo tá sempre no final da coluna? Quantos animais que tem rabo que você viu que tá na cabeça? E como que você tirou essa informação também que o cu tá sempre embaixo do rabo? Oxe, quanto você teve aula de anatomia na sua vida? Então, eu tive aula... não tive aula então de anatomia. É isso. Mas as pessoas Anatomias. que tiveram aula de você anatomia... assistiu Grey's Anatomy? Mas as pessoas que tiveram aula de anatomia vão poder contar uma coisa pra você, que é o seguinte... Teletubby não existe. Ele é um bicho fictício, ele pode estar com o cu no joelho se ele quiser. É tipo ele pode cagar pelo pé. Ele pode ser um ser transcendental que não tem cu. Ou pode ser não binário, como você sugeriu ontem. Mas eu acho que não ter cu é mais óbvio, porque a gente olha pra ele assim, de frente e de trás, é só reto, igual a Barbie e o Ken. Não tem nada ali. Não é muito reto. Não é reto porque ele é redondo, né? Não o Teletubby, no caso da Ken, da da Barbie e do Ken. Mas o Teletubby uma sugestão, mas o Ken é totalmente castrado. Ele só é o Teletubby, ele é uma bolinha, né? Só isso. Mas exatamente, ainda assim ele é uma muito... bolinha com uma anteninha. E eu já falei que eu acho e a que TV no bucho. qualquer... Eles têm uma TV no bucho. Qual animal que você acha, já viu, que tem uma televisão no bucho pra você tomar como... base pra analisar a anatomia do Teletubby. O cu do Teletubby. Então. Eu acho que tem um grande problema o Teletubby não ter cu. Porque ele perde uma das principais emoções humanas que são importantes para o instinto de autopreservação, que é o medo, né? Todo mundo sabe que quem não tem cu... Quem tem cu tem medo, Quem tem né? cu tem medo. Então, logo, quem não tem cu não tem medo. Mas ele vive naquela colina. Naquela cidade. Só tem eles quatro e mais ninguém. E aquele solzinho que... O sol é a pior parte, né? Porque é um sol e um bebê ao mesmo tempo. Mas ele não tem cu também, porque ele só tem a cara, então ele não precisa trocar fralda. É o melhor Mas bebê o problema que existe. do bebê é que ele chora pra caralho. Não, aquele bebê é feliz. Você já viu ele chorando em algum episódio? É porque ele é o sol, né? Exato. Toda vez que ele aparece, ele já fala: vou queimar o cu de vocês. Porra, não tem cu aqui, é Teletubbies. Então, mas ele não fica deprimido com isso, porque ele também não tem cu. Mas sol não tem, porque estrela não tem. Meu Deus, o que a gente tá falando? A gente tá falando de coisas politicamente incorretas e aí... Olha só que aleatório, estão falando de sol ter cu porque é um bebê. O sol do Teletubbies, no caso, né? Porque o nosso também não tem, mas não é um bebê, graças a Deus. Às vezes ele solta uns gases, viu? Solta mesmo, atrapalha a comunicação. Exatamente. Um pouco perigoso também. Ainda bem que ele não ri, né? Porque ele começou Ainda bem, ninguém merece. Todo dia só acordar e vir aquela risada super creepy de bebê até aqui.
Sem contar que ela não ia se chegar engraçadinha. 2 da manhã. Não ia chegar engraçadinha igual de bebê por causa da distância. Ia ser uma risadinha de bebê super creepy em câmera lenta, bem monstruosa. Pra gente escutar essa risadinha toda vez que o sol nascesse, quanto tempo ia demorar pra primeira risada do dia chegar aqui na Terra? 10 minutos. É 8 segundos até a luz do sol chegar aqui. 8 Então, segundos é o muito som a luz porque a luz é mais rápida que o som. Mas A luz chega em 8 eu tô falando da segundos. risadinha. Mas a risadinha talvez demorasse, acho que talvez um pouco menos de 10 minutos. Mas ia ser bem cabuloso. Esclareça-nos a respeito dos 10 minutos. A cara dele, Pelo bicho. que eu sei, era algo em torno de 10 minutos pra luz solar chegar até a Terra, porque antes trouxe. Eu não tô falando de luz, eu tô falando do som, da risadinha do bebê. Não chegaria, na verdade. Chegaria sim. Não tem matéria no espaço. O som se propaga no espaço. Ô, Não escuta a risadinha. O ô, som é o aula de bebê. física que fato, hein? Aula de física? É. Não. O som é o bebê sem cor. A gente não escuta a risadinha porque o som tem. O espaço é um vácuo. Exato. É isso. Só um bebê sem cor. Você dá pra somar a teoria do Olha, terraplanismo. eu quero deixar aqui... Como que isso vai chegar no terraplanismo? Calma, eu quero deixar registrado Porque pode colocar qualquer coisa. que a gente tá tomando apenas café, não era tem isso nenhum que eu ia tipo de falar. droga aqui. Era isso que eu ia falar. Talvez a gente devesse começar a usar drogas, porque olha, sóbrio tá difícil, não é mesmo? Afinal, o sol é um bebê sem cu que a gente não escuta risadinha porque o som não se propaga no espaço. Olha que descoberta que a gente acabou de fazer. Que o som não se propaga no espaço. Não, que o Inclusive- som é um bebê sem cu. Tudo tem a mesma origem, né, dentro dessa questão, né? Porque a fonte também é tirei do cu. A fonte tirei do cu, sim. E nesse caso Gosto é dos da minha humanos, porque humanos têm cu. E cérebro verdade. que pensa. Alguns. Alguns só tem um cérebro, Alguns não pensa, ele só existe. Só Mas tem uma matéria que preenche o crânio, mas ela não é funcional. Sim. Mas voltando a Teletubby? coisa Terraplanismo? séria do... Não, a coisa séria do tá. assunto. A coisa séria do Isso- bebê sem cu? É. Eu acho que essa coisa da preocupação dos pais em relação à programação da televisão ou dos canais, né, de assinatura, é porque é comum hoje em dia a gente ter cada vez menos tempo para educar os filhos, né? As pessoas têm cada vez mais E menos vontade. tempo no trabalho, tem mais tarefas além do convívio com os filhos, né? E esse trabalho de educar vai sendo empurrado para escola, para televisão, né? Então isso é um sintoma de uma sociedade que tem um probleminha. Né? Tem vários probleminhas, mas esse é um dos principais, porque a gente tem crianças não sendo educadas que já se tornaram adultos, e são adultos que não prestam nem para ser medíocres. Sim. Então, abaixo disso. Eu lembro quando a Juscelane informou que eu achava muito legal, ela fez psicologia, e eu achava muito legal chamar de educadores, né? Coitados. Exatamente. E aí, porque tem esse termo Sim. relacionado aos professores de Sim. educadores, e eu achava que isso era... Eu pensava nisso como um elogio, Mas não. porque eu considerava, tipo, os professores que trabalhavam porque só conseguiam estudar pedagogia e dava aula, ou porque fez o curso técnico que existia antigamente para ser professor, e o educador era alguém com vocação. Era isso que eu pensava. Mas isso já foi há muitos anos, e agora eu percebo que chamar o professor e pedagogo de educador não é uma realidade, porque eles não deveriam ser educadores. Eles devem ser propagadores do conhecimento, e isso é o trabalho de um professor e de um pedagogo. O trabalho de educadores cabe aos pais, ou no máximo a família próxima, ou os responsáveis próximos de uma criança. Que a educação é diferente do conhecimento. Sim, minha garganta... Ela é fumante, gente. sou fumante sem saber, só quando eu tô sonâmbula.
Eu não sou sonâmbula. Isso é só uma brincadeira, mas não compensa explicar agora. Porque Um dia vai ser explicado. Eu perdi o assunto que eu estava falando. Tá falando de educadores, de pessoas próximas educar a criança. Exatamente. A criança tem que ser educada em casa. E aprender conhecimento na escola. E parte da educação faz parte de desenvolver o conhecimento que a criança aprende na escola. E aí você tem um trabalho bastante grande que os pais não estão mais dispostos a fazer. E aí a gente chegou naquele momento em que os pais resolvem culpar a escola, as propagandas e tudo que existe porque os seus filhos são os filhos da puta. Sem perceber que se são filhos da puta, o problema está exatamente nos pais, né? Porque tem muito filho de puta de verdade que é bem mais educado que filho de gente que tem dinheiro, que costuma ser filha da puta. E aí, o que eu ia falar? Bosta. Poxa, eu tava no meio da falando de marketing. Eu ia falar de marketing também, né? Porque tem uma leva de pessoas que acham muito errado o marketing voltado para crianças, propagandas para crianças e tal. Tá proibido, né, fazer publicidade infantil. E eu acho isso muito idiota, porque o marketing é sempre direcionado para a pessoa, a persona, no caso, não a pessoa específica, a persona que decide ou não pela compra. Sim. A partir do momento que papai e mamãe se tornaram inúteis porque fazem todas as vontades das crianças, quando a criança fala compra, eles vão lá e compram, eles transformaram esse mercado. Porque se a criança tem o poder de decisão do que vai comprar, as empresas automaticamente fazem marketing para a pessoa que tem o poder de decisão. Então, o marketing infantil é só um reflexo da sociedade, da incapacidade dos pais que não sabem educar os seus filhos, apesar de que eles gostam de jogar a culpa nas empresas. E esse assunto ficou bem sério agora, porque eu fico muito puta com isso. O problema é que o pessoal faz igual o Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Exatamente. Vai, Victor, você ia falar alguma coisa. É interessante essa discussão, porque a gente está acostumado a pensar a educação como um processo formal, né? De escolarização, que é o espaço escolar, o espaço da universidade, o espaço do curso técnico, né? E quando a gente vai olhar para a teoria sobre a educação, todos os teóricos colocam a educação como um processo social, um processo mais amplo. Tem um teórico da educação, que o nome dele é Mésaros, é um francês. Mésaros. Esse que tu tá lendo pra você? Não. Eu só devo fazer uma parte aqui porque eu acredito, eu não tô vendo a palavra escrita, mas eu acredito que ele tá falando errado, porque desse jeito não tem nada a ver com francês. Pode continuar. Mas enfim. Nós estamos no Brasil. É Mésaros. Na verdade eu não me lembro se ele é francês exatamente, mas o nome dele é Mésaros. E ele fala que é impossível você passar 10 minutos sem aprender alguma coisa. Ele não tem demência, né? Mas ele tá falando... Posso afirmar que sim, mas tudo bem, ele fala sobre como o ser humano é um ser que aprende... Ele é húngaro. Então não é bizarro. Não, é Mésaros mesmo, com acentos. Ele fala sobre um processo mais amplo, né, de educação, que é o que se dá na cotidianidade. E a escola, ela não tem a função de educar, mas de auxiliar a criança, dando os instrumentos teóricos para ela compreender a própria realidade. Então, em termos filosóficos, é proporcionar a consciência de si para a criança. Ou seja, a consciência do ser. E aí você desenvolve a cidadania, porque a cidadania é a compreensão de você, o ser, dentro da sociedade, como componente da sociedade, né? E aí a gente percebe nessa conversa como a educação dentro de casa e o ensinamento na escola está falhando miseravelmente no Brasil. Não só no Brasil, né? Tem outros países também tem. Eu não estou nos outros países, Sim. Então eu vou abrir mão de falar sobre isso, porque aparentemente não vai ser meu lugar de fala.
Não, mas no Brasil especificamente, porque, meu Deus do céu, se a gente olha em volta das pessoas que a gente conhece, assim, no nosso próprio mundo pequeno, na nossa pequena bolha de convívio, a maior parte das pessoas são filhas da puta. Infelizmente, as mais filhas da puta são as que têm mais dinheiro. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo pra chegar nisso? Não sei. Eu acho que é uma questão do desenho mesmo. Eu acho que foi Tom e Jerry que fez com as certeza, pessoas. Com certeza foi Tom e Jerry. Culpa do Tom e Jerry que a gente tem pessoas que não respeitam os outros. Exato. Sim. Porque aparentemente somos gato e rato. Yes. Tem alguns sociólogos que falam sobre essa questão e colocam a culpa, entre aspas, na construção do individualismo, né? Eles vão falar que tem essa deterioração da nossa capacidade educativa socialmente, né? E da nossa capacidade de sociabilidade está ligada à construção dos direitos dentro do Estado moderno também, não somente, né? Mas também. Ele vai dizer que alguns vão dizer que está ligado à construção do Estado moderno, porque o Estado moderno ele é fundamentado, ele tem por base, né, direitos individuais. Né? Então a gente tem alguns direitos sociais, mas a maior parte deles é realizado individualmente. E a vida das pessoas também é resolvida e realizada individualmente. Então a gente perde essa capacidade de se articular enquanto grupo, de construir os processos educativos, porque os processos educativos são sociais. Então a gente tem, por exemplo, a dissociação das classes sociais, das mentalidades, das ideologias, porque cada uma serve para um mundo que é estruturado a partir dessas individualidades. Fora que o ser humano tem por essência ser egoísta. Ele nasce egoísta e somente através do processo educativo ele perde esse traço de egoísmo. Por isso que bebês, quando precisam de alguma coisa, choram a qualquer momento, em qualquer lugar, porque o que eles entendem, que não é um raciocínio estruturado, é que eles têm uma necessidade que precisa ser atendida. E aí a criança, conforme vai sendo educada, o que não está acontecendo, vai perdendo esse traço de egoísmo. E agora, nesse momento, a gente olha assim para a nossa situação no Brasil e a gente está no momento de salve-se quem puder. Ou, como se diria antigamente, farinha pouca, meu pirão primeiro. E eu sei que vocês já devem ter percebido que eu e a Monique somos as especialistas em falar merda. Sim. E o Vitor é o nosso teórico que coloca um pouco de sensatez na nossa conversa. É por isso que ele fala pouco. E me desculpem, mas a minha voz ficou oscilando porque eu fico encostando perto da mesa e encostando na cadeira porque Cansada. é automático. Cansada. Tô cansada dessa merda, basicamente. A gente tava falando sobre educação em escola, né? A gente tava falando mesmo era de desenhos politicamente incorretos, mas isso descambou para uma toda outra discussão. Como, cara, a gente não consegue, né? Mas também assim, eu acho que o problema da educação também tem a sua parte, essa parcela formal. Porque, tipo, desde a década de 90, as pessoas vêm falando sobre um fracasso escolar. Porque a escola fracassou a escola fracassou no papel de desenvolver o pensamento crítico das pessoas. Sim. Não no passar conhecimento que vem em livros. O conhecimento coisas. Que não serve pra nada, tipo, serve pra alguma coisa. Todo conhecimento aí quem usa teórico pode ser desenvolvido no mundo prático dependendo do que você faz. Cada coisa serve para uma pessoa específica. Eu não uso nada que aprendi na escola. Você não usa porque você é uma confeiteira. Você usa matemática quando você faz fichas técnicas. Só.
mas usa. Mas não O basta. problema é o pensamento crítico. Mais ou menos. Já faz muito tempo, acho que tem uma música dos anos 70 que eu não vou ser capaz de lembrar nem quem canta, nem o nome, mas o clipe é uma fabricazinha de pessoas, que é a escola. Então, no clipe é um clipe animado, e aí ela vai passando por várias máquinas, tipo como se fosse uma linha de montagem de fábrica, e saem lá na frente todas pessoas iguais, que é basicamente pessoas que não têm um senso crítico e aceitam tudo aquilo que é jogado pra ela. Aquela We don't need no education. Essa mesmo. Não sei se tem fábrica nesse Pink clipe. Floyd. Tem, eu vi. E não é animado o clipe, não. Mas Então, talvez tenham Little dois Girl. clipes, porque o clipe talvez tenham feito original um clipe e a partir da música. tem eu pego a música como base para fazer essa animação. Eu já vi esse clipe que você tá falando, que é as pessoas Pra e é ilustrar. animado. Assim. Então, mas não deve ser o clipe oficial da Original, música. aham. Deve Não, ser um é clipe que Pink foi Floyd. criado para demonstrar essa situação que as pessoas vivem. E a gente pode perceber, então, que nos Estados Unidos é a mesma situação, porque isso não foi criado no Brasil. É, não. Mas as pessoas, os teóricos da educação, encaram a escola como, há muito tempo já, como um instrumento do aparelho de Estado para a disseminação da ideologia dele, né? É um aparelho de poder. Então você cria as condições para dominar as pessoas, né? A partir da escola. É assim que você A faz escola- a massa de manobra, né, da Sim, a população. escola ela tem essa função. De doutrinar. Não, é uma função dupla. Sim, tem A função oculta. Esses comunistas! ó, tem, A segunda é o caixa 2 da escola, porque É o o caixa caixa 1 dois. é você ensinar e blá blá blá, mas aí tem o Sim. caixa 2 que é tem um geógrafo que o nome dele é. Porra. o nome dele é algum Esqueci o nome nome, do a gente cara. não vai saber Depois, quem daqui a é. pouco ele vai lembrar. Só espera. Mas ele diz que existem. No caso da geografia, né? Mas dá pra extrapolar para as outras ciências. E fala que tem duas geografias: a geografia dos professores e a geografia do Estado. A geografia dos professores, ela não ensina o método, ela é só uma interface, sabe, da realidade. Ela só fala... sabe aquela caricatura que a gente tem da geografia? Tipo, o professor de geografia é o que sabe todos os... Capitais as do capitais do Brasil. Brasil, O ou que a então gente os já capitais mundiais. Que a gente Vai, bebê. Tá? Capital da Mapa. É o geógrafo que tem que responder essa então, a gente já intrometida. percebeu que o geógrafo não sabe muito a respeito disso quando a gente tava jogando perfil, né? Mas tudo bem. Mas essa é a Mas, geografia então, que essa é é a vendida, geografia dos que é professores? exposta na escola como uma geografia real. A gente aprende números sobre o Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, 220, não sei quanto que tá agora, Não tenho a porque menor ideia, porque não o tem povo não para de censo, fazer o censo filho. não foi realizado. Mas é outro problema no O Brasil. problema do mundo, superpopulação. Deixa pra outro. Mas essa geografia, ela não explica a realidade de verdade, né? Ela não desperta o senso crítico, ela só dá instrumentos básicos para a pessoa, para ela se integrar nessa sociedade no mundo da produção. Então, quando, por exemplo, os paradigmas de educação que a gente está vendo hoje sendo mais disseminados é aquele da educação profissionalizante, que é a educação que prepara para o mercado de trabalho e não necessariamente a educação que prepara para a vida ou para a socialização, para ser humano, né? É porque as pessoas, o 1% mais rico do mundo, não está interessado em ter humanos, está interessado em ter escravos, ou funcionários. Sim. Não é funcionários. Colaboradores. Mas enfim, Isso. a geografia, né? E a gente vai generalizar a ciência como um todo, que é a geografia do Estado, ela é a geografia que permite a compreensão do processo espacial de verdade. E aí, E ela permite a manipulação da população. principalmente porque quem determina o que é ou não ensinado nas escolas É o Estado, através do currículo. Exatamente. É uma distorção. Através do currículo obrigatório que deve ser cumprido. Então, a escola- Só que apesar- livros escolares que também são escolhidos pelo Estado. Agora, qual que é a solução? Eu vou tirar meu filho da escola, né? Aquela Não, que aí fala, vai- vamos ficar em casa. Ai, Aí quero você vai- homeschooling. Agora fica chorando na Você não internet. sabe nem- Ai, volta à aula. Meu filho tá só em casa.
Você não sabe nem Bhaskara, vai querer dar aula pra criança lá. Pois é, não sabe nem qual que é a capital do Amapá. Tenho certeza que a maioria das pessoas descobriu que o Amapá tem 16 estados esse ano não, né? Final do ano passado. Eu descobri. E eu ainda Sabe sei por qual quê? que é a capital. Porque na escola eles só ensinam as capitais pra gente. Exato. Ninguém foi lá e Eu falou fiquei assim, gente, chocada. você sabia que Amapá tem apenas 16 cidades? Fiquei chocada Eu que também. existe um estado que tem inteiro 16 que são 16 cidades. cidades. É um Exato. estado pequeno, né? Whatever. Mas Whatever. como Ainda assim, é 16 cidades. Eu Podiam fico ser, pensando. tipo, 50 microcidades, uma grudada na eu fico outra. pensando Mas a se gente não existe sabia. se realmente fosse. a necessidade de criar um estado com 16 cidades, se ele não podia ser integrado a outros, ter se mantido junto com outro estado. E não sei, eu tenho a impressão que um estado com 16 municípios é um pouco pobre em relação a recursos e eu não sei dizer. então, mas assim, essa é a impressão que eu tenho, porque me parece uma pessoa com pouco dinheiro na carteira. E talvez se ele estivesse em outro estado, a gente teria um governador a menos, a gente teria menos deputado federal, menos deputado estadual, porque aquilo lá não ia ser um estado. Então a gente teria um enxugamento da máquina do governo e ainda assim as pessoas estariam cobertas pelo orçamento do governo da mesma forma. Sim. E isso foi uma coisa que me ocorreu quando eu descobri que tinha 16 estados, que eu fiquei... 16 cidades. 16 cidades, porque eu fiquei chocada. Não sei se isso condiz com uma realidade, porque foi só um pensamento que passou pela minha cabeça. Eu fiquei mais assim chocada é porque, tipo, só em São Paulo, dentro da região metropolitana, tem mais de 16 cidades. Sim, porque São Paulo tem uma cidade a cada 5 minutos de estrada. Exatamente. Aí quando falou que um estado inteiro tinha 16, eu falei, gente, isso é verdade. Eu fui pesquisar. Não, E São era Paulo verdade. tem mais de 16 estados só com o nome de presidente. Pois é. Presidente Prudente, presidente Venceslau, presidente não sei o que lá. Tem muitos presidentes lá. Então, mas aí é isso, porque a geografia ela vai lá e fala a capital do Amapá é Macapá. Mas e o resto? A gente O não resto sabe, a a gente gente não só sabe. é obrigado a saber as capitais. E é isso. É um conhecimento Limitado. inútil, É em certa medida. Porque ele não ensina você a pensar. Ensina você o a mais decorar. o mais Eu acho importante que de qualquer ciência, se você, amiguinho, estiver pensando em fazer algum curso, seja lá qual for, Não. a parte mais importante do seu curso não é você decorar qualquer que seja a informação sobre, sei lá, se você está fazendo química, quais são as... Aí você tem que decorar a tabela periódica, inteira, tudo, em ordem. Não necessariamente isso você não vai usar isso, né? Mas isso não é o Não, mais você não importante. precisa saber em ordem. Claro questão que é assim. saber algumas coisas assim de cor da tabela periódica, se você trabalha com química, faz sentido. Mas- Agora, saber a ordem dos Mas negócios, é tipo assim, né? faz sentido você... Faz sentido saber na Faz ordem. sentido você saber o que você utiliza no dia a dia. Porque não faz sentido você encher a sua cabeça com um conhecimento que pode ser pesquisado facilmente, porque o nosso cérebro tem um limite de capacidade de armazenamento de Exato. dados. Também. Tudo bem que é um limite bem grande, mas ainda assim tem um limite. E quanto mais informação inútil do termo assim, que você não Aspas. precisa o tempo todo, que você armazena nessa sua livraria, mais tempo você vai demorar para conseguir chegar numa informação, ou às vezes ela vai ficar simplesmente perdida, porque não tem necessidade. É igual você precisar saber em que posição do sol, em que posição do céu está o sol para saber que hora que é, se você pode simplesmente olhar no relógio no celular. Não tem necessidade. Coisas que são facilmente pesquisáveis, não tem por que você decorar. A gente interrompeu o Vitor de novo. A gente interrompeu o Vitor, já vou aproveitar então que está interrompido, porque, por exemplo, você falou, né, que lá na escola ensina só que é a capital. Talvez tenha algum professor que possa até falar que tem somente 16 cidades. Isso pode Nunca até vi. cair, falando que talvez, isso é uma hipótese. Pode ter até um professor que faça uma pergunta lá, qual o país que o estado tem menor número de municípios? Mas isso só vai ser isso, 16 municípios, ponto, é essa a resposta. E não no que isso implica para o estado e para o país onde está esse estado. É só uma informação quantitativa. Ela não gera informações qualitativas sobre esse resultado. Sim, exatamente isso. Então, voltando Continuando a dica que ele estava dando para pessoas que querem estudar. Verdade.
o mais importante em qualquer ciência é o método. Os conceitos que vão gerar outros conceitos. Isso que você tem que aprender. O resto é pesquisa. Se você souber como que você descobre a informação importante, é fácil chegar até as outras informações. Você não precisa nem decorar. Depois, se quiser, você anota e você volta de novo. Eu acho que são duas coisas importantes que você tem que aprender. É o método e qual a pergunta certa a fazer. Porque nem toda pesquisa vale a pena. Tem alguns conhecimentos que são os conhecimentos óbvios e sabidos, que não vão influenciar no seu resultado como pessoa na sociedade. Então, a pergunta que você precisa responder também é muito importante. E aí a gente precisa do senso crítico para poder usar o conhecimento prático do método e transformar isso num conhecimento útil e aplicável para melhorar a sociedade. Nossa, falei bonito agora, hein? Palmas para mim, Tocantins inteiro. Quantas cidades será que tem em Tocantins? Não faço a mínima ideia, eu sei que a capital é Palmas. Exato, por causa da piada, né? Não, porque eu estudei geografia e eu mas sabia a maioria todas das as capitais. pessoas sabe por causa da piada, porque não... Você não merece Palmas, você merece Tocantins inteiro. Exatamente. Voltando ao método. Eu não tenho nada sobre educação pra falar, porque, eu não estudo. Ela não tem nada, porque ela pegou um trauma depois que uma professora brigou com ela na sala de aula, porque ela fez eu passar vergonha que ela andava com os pés. E a professora corrigiu ela na frente da turma, dizendo que passarinho anda com a asa. Eu não sei que passarinho é esse passarinho que anda plantando bananeira. Mas porra de passarinho que anda com a asa. Nunca mais ela gostou da escola. Nunca mais. Também, quem não sabe, uma coisa que eu não aceito é professor que não sabe. Como se você é professor, você tem que saber mais do que eu. Se eu sei mais que você não tem nada pra me ensinar. É simples. Então, aí é que tá um igual quando eu arrumei treta com o professor de geografia porque ele tava no placa tectônica. Cara, você não sabe falar português, você vai me ensinar geografia? Não vai. Tudo bem, eu entendo que ter um professor burro é muito frustrante. Já tive alguns e dá raiva mesmo. O seu foi pior, né? Porque foi na faculdade, eu tava na 8ª série. Já tive professores burros que eram doutores. Foda. O que é muito, muito frustrante. Mas existe aí também um outro conceito errado. O professor não tem necessariamente... Ele tem necessariamente que saber mais que você no momento em que você entra sobre a tutela dele. Tipo, no começo do ano. Mas é responsabilidade sua pegar o conhecimento que ele te ensina e ampliá-lo através de sua própria pesquisa, seu próprio estudo no dia a dia, através da sua própria curiosidade e do senso crítico que, infelizmente, não foi formado nos primeiros anos. Então, isso quer dizer que eu só preciso estudar um bimestre. O resto eu aprendi tudo sozinha. Não, porque o conhecimento surge também de conversas como essa. E a sala de aula deveria ser um espaço... Não é, não. Exatamente. Todas deveria ser um espaço de troca de conhecimento para que o conhecimento fosse elevado. Aquela história de que você aprende comigo e eu aprendo com você é verdade para professores. Exceto para aqueles que acham que são muito superiores e estão dando a aula errada. Estão achando que todo o conhecimento que existe sobre o assunto é aquilo que ele pode falar e não aceita que, às vezes, a pergunta do aluno vai trazer toda uma discussão muito mais rica e interessante do que aquele conhecimento que ele acha que é suficiente. Acho que é egocêntrico, ele acha que está desautorizado porque o aluno levantou uma Exatamente. questão. E ele não sabe responder porque ele é eu e todos os meus professores. E aí, quanto mais alto o grau de formação desse professor que acha que é o centro do universo do conhecimento, mais snob ele é e menos os alunos aprendem. Porque ele limita a capacidade do aluno aprender aquilo que ele sabe. Isso que você falou de roda de conversa, nunca nenhuma aula minha foi assim. Não pode dar um pio, às vezes você faz uma pergunta e a pergunta é respondida nas com a mesma coisa que ele falou antes em outras palavras. Ao invés dele te dar uma resposta diferente, aprofundada, ainda não tô satisfeita com essa resposta, ele pega o que ele explicou antes e muda as palavras como se o problema tivesse sido o jeito que ele tava falando. Não, o problema não é o jeito que ele tá falando. O problema é você que não tem capacidade de entender o que ele está falando. E aí ele fala de outra forma, mas ele fala a mesma informação. E aí ele simplesmente não
não respondeu a pergunta do aluno. Mas, ó, isso É por isso que eu não informação, ó. Tem professor, às vezes as pessoas passam pela academia, mas Não, aprendem. tem professores bons, eu já tive Não professores aprende. bons também. Eu não tive nenhum, tenho nada pra dizer. Fazer a transposição didática, que é você pegar um conceito que é complexo, né? Uma representação complexa e você trazer ela para o aluno através dos símbolos que ele conhece, através da realidade dele. Aí a gente vai chegar num outro problema, que é o problema da comunicação. Como se comunicar com as pessoas. Porque hoje, o que a gente vê na internet é aquela frase que eu tenho um ódio profundo, de eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Spoiler, isso é uma mentira. Porque quando você está comunicando alguma coisa, ou tem a intenção de comunicar alguma coisa, você tem que falar de uma forma que a outra pessoa entenda. Se ela não entendeu o que você disse, você falhou nessa comunicação. O problema é seu e não da outra pessoa. Mas estamos no momento de abrir mão da responsabilidade. Então, a frase que a gente vê estampada de diversas formas na internet é que eu não sou responsável pelo que você entende. Que igual você acabou de dizer, isso é errado. Errado. Mas é isso, tipo assim, eu não gosto de estudar, todos os professores que eu tive eram muito ruins, muitos deles eram muito burros, inclusive quando eu estudei coisas que eu já sabia, tipo quando eu fiz maquiagem, tudo que eu aprendi lá eu já sabia. Não que a minha professora era ruim, que ela era boa, mas tipo, tudo era que tava muito lá, básico, eu né? já sabia. Era um curso de maquiagem profissional Para pessoas que nunca tinham maquiado. Exatamente. Não era pra uma pessoa, tipo, que já sabia. Eu só fiz aquilo lá mesmo pra pegar um diploma, porque nada do que tinha lá eu não sabia fazer. Não tinha uma coisa que eu não sabia fazer. E é uma E aí é isso que eu tô falando. estímulo pra você continuar estudando se tudo que o professor fala você já Eu sabe. não posso fazer nada, né? Se eu sou mais inteligente que todo mundo nesse universo. Rainha da humildade. Exato, sou eu. Mas a questão aqui é essa, porque, por exemplo, eu A cheguei num gente, lugar... a gente é tão oposto que ela é a rainha da humildade dessa forma e eu sou a que tem a síndrome do impostor, né? Todas as vezes que eu recebo elogio, eu tenho certeza que a pessoa que está me elogiando está errada, porque não. Não, meu querido, é tipo, nossa, a comida tá ótima. É claro, fui eu que fiz. Óbvio que tá gostoso. Então, aí no meu caso eu falaria assim, dei sorte. mas essa é a questão. Não tem uma coisa que eu decido estudar quando eu chego lá. Não tem uma, tipo, nossa, eu não sabia disso, incrível. Não tem. Na verdade, eu posso dizer que no curso de confeitaria que eu fiz ano passado no Senai, posso dizer que fiquei surpreendida com muitas técnicas, tipo plástico filme pode ir ao forno. Isso eu não sabia. Exatamente. Como e uma sabe outra cobertura coisa? firme nesse calor de Cuiabá. Exatamente. Outra coisa também que eu não sabia é que se você misturar o chocolate com água, você consegue fazer uma blindagem no seu bolo e ele fica super duro pra você colocar a pasta americana por cima. Olha só, aprendi 3 coisas Na verdade, num curso de 3 meses. Na verdade, você Incrível. aprendeu mais coisas, né? Mas é que você... Não, coisas que eu não sabia, tipo, nem imaginava, só essas. Ah, tá. Bom, foi mais... Claro que eu aprendi outras coisas, por exemplo, que eu não sabia era a técnica de bico, porque eu nunca tinha mexido com nenhum bico de confeitar. Mas é tipo assim, de toda a minha vida de estudos, foi esse único curso que eu aprendi coisas que eu ainda não sabia quando eu entrei no curso. Então, isso é um problema quando a gente aprende as coisas sozinho. Porque quando você vai fazer um curso, você já sabe. O único curso de informática que eu fiz, e ainda se falava informática, era de DOS. Há muito tempo atrás. Sim, eu sou velha. E aí... depois eu aprendi o Windows sozinha, eu aprendi o Office sozinha, eu aprendi o Corel sozinha, obviamente dentro das minhas limitações. Eu não sei sim, todas as ferramentas que o Excel pode dar, eu não sei todas as ferramentas que tem no Corel, mas eu sei o suficiente para usar e fazer algumas coisas até certas. E aí quando eu fiz gestão financeira, eu tinha todo um semestre de informática, de não sei o que lá, de computador, tinha um nome lá que eu esqueci agora. Mas era básico. As pessoas não sabiam como mover o espaço nas células que era na seta, como que mudava a largura, a altura das linhas. Eram umas coisas assim muito básicas, muito básicas. Então, era tão básica que eu fui dispensada dessa matéria. O professor falou, Josi,
O professor falou daqui, assim, ó, tá aprovado, tá? Tchau. O professor falou assim, ele já me conhecia de uma outra disciplina, ele falou assim, ó, você não precisa vir, não, nessa aula. Porque não tinha absolutamente nada que ele tivesse falando, que tivesse na ementa da disciplina que eu não soubesse. E eu ficava muito puta de ficar lá escutando aluno burro, fazer pergunta burra com uma pessoa que tá fazendo gestão financeira e não sabe usar um Excel, pelo amor de Deus, gente. Por exemplo, eu não sei usar Frustrações. muito, mas se eu precisar usar, eu sei fazer umas coisas básicas. E se você não souber fazer, às vezes eu encontro É só- algumas coisas que eu não sei fazer. só Eu falar, pergunto ok, pro Google Google. e aprendo. Então, Realmente. é muito frustrante você chegar numa aula e não ter nada pra aprender. Mas então, a aula é pra ensinar, só que o problema é que é só pra ensinar as pessoas que sabem nada. Exato. Sabe zero, a pessoa Exato. sabe zero e as aulas, os cursos são voltados pra essa pessoa. Exatamente. Eu E não acho aí que a isso gente- esteja errado. Porque Não, pelo é que você óbvio, falou, mas aí... Não é errado, Não, é porque claro algumas que não é pessoas não errado, sabem. porque a pessoa, quando ela vai se formar, ela tem que aprender as coisas. Mas eu ainda Só que acho que devia tem que ter, tipo pressupor assim, que a pessoa não esse sabe o que ela curso vai é para fazer. pessoas que não sabem porra nenhuma. E esse outro aqui é pra quem sabe mais. Mas, gente, Pronto, pelo dois amor de cursos Deus. diferentes. A maioria dos Não, mas, alunos ó, noturnos são alunos que já trabalham. então. A maioria dos alunos da minha turma eram alunos que já trabalhavam na área financeira. E pelo menos metade não sabia usar o Excel. Ah, nesse Eu caso acho aí, que né? é um absurdo isso. Como tem Então, emprego. eu acho que é assim. Eu queria ter aprendido tabela dinâmica, essas coisas. Eu nunca vi. Vai, Victor, tá com o dedo levantado, coitado. Talvez fosse o caso, quando a gente fala sobre cursos superiores e tal, ou então técnicos, tem a opção de você ter módulos, né? E o aluno se inscrever, por exemplo, tem um módulo avançado de Excel. E seria uma solução para isso. Aí você se inscreve no Exatamente. módulo avançado de Excel. Exato. Mas Então não você tinha essa tem opção, um módulo né? avançado de bicos. De completar. Não, mas já assim, exato. Você Como tem- usar bicos russos. Você monta o seu horário, suas disciplinas que você quer estudar, né? Mas isso é limitado pelo Estado que define o que a gente tem que estudar. A Nesse gente não caso- tem essa opção de... Nesse caso específico das matérias curriculares das universidades, tem uma certa autonomia do curso para fazer, né? Então o curso ele pode... No meu curso não tinha nada Não? disso, não. Tinha lá todas as... É isso aqui que vai Todas as fazer isso. disciplinas. Mas E aí aqui tinha também foi uma- quando que você fez? 2013, né? Você tá fazendo, tipo, ontem. Não, mas Não, eu mas eu terminei há digo assim, 2 anos. E aí é tipo assim... Mas ainda assim, Tinha é uma diferente já. disciplina que chamava disciplina optativa, mas só tinha uma e você era obrigado a fazer para cumprir a carga curricular. Não era optativa? Exatamente. Você pode optar a fazer ou não pegar o seu diploma. É isso, a opção é Exatamente. essa. A gente chamava de disciplina optatória, porque a gente tinha que fazer. Né? Eu não tinha essa. Mas eu já Como recebi, assim? mas eu já vi nas nossas turmas alunos que vieram de outros departamentos da universidade para fazer cursos lá que iam complementar a carga horária do curso deles lá. Mas na administração não tinha isso. Estranho. Mas enfim, O nosso curso de administração, o departamento de administração da UFMT, é um péssimo administrador. Infelizmente. Muito bom aprender com quem não sabe. Ironias. Vai. mas então, nesse sentido dá para se remediar essas diferenças entre os alunos através desses cursos modulares. Mas também a gente não pode cair na ideia de que um curso ele tem que te ensinar tudo sobre aquele assunto, porque a função de um curso é Principalmente na desenvolver, faculdade principalmente na faculdade, desenvolver autonomia do do conhecimento. conhecimento. Então, Mas eu a vou pessoa não sabe desenvolver que a não. capacidade de me autoformar depois. Mas essa pessoa Entendeu? que chega nessa Sim. universidade passou a vida inteira aprendendo a decorar respostas. E ela não sabe como fazer. Não sabe estudar. Como? Pra aprender sozinha. Não sabe aprender Exatamente. Ela sozinha. não sabe expandir o conhecimento dela além do que aquilo que o professor ensina. Porque passou a vida inteira sendo ensinado a responder dos ipsis literis
tudo que o professor passou. Tem a pergunta, você decora a resposta, escreve exatamente o que o professor passou no quadro e você tira 10. Sim. E aí quando chega na universidade, é um desespero, porque Não é assim, a né? gente descobre, quem se importa em aprender, descobre que não sabe aprender. E quem não se importa, só decora a resposta para tirar a média. Quem não se Formamos importa... péssimos profissionais. Quem não se importa ou faz isso que você disse, né? De tirar a média, que seria o que eu faria, porque é muito difícil estudar. Ou a pessoa fica simplesmente 10 anos pra se formar num curso de 4. Fica 10 anos lá na UFMT, aí você tá fazendo TC, tá se formando, o cara já tá lá 20 anos tentando fazer o TC. É isso. Eu já corrigi. Pelo menos ele não virou um profissional medíocre, né? Porque ele nem se formou ainda. Eu já corrigi atividades complementares de um aluno que estava na universidade em 2017, desde 2009. Olha isso. E ele não tinha nem metade das horas complementares ainda. Meu Deus! E ele nem sabia quais certificados valiam ou não valiam. Ele trazia certificados de curso que ele fez na igreja. Oxi! Exatamente. Pra administração? Exatamente. Ah, realmente, tá aprendendo a administrar o quê? As folhas da Bíblia. Não sei. Aí ele trouxe um de Ah, curso escoteiros. de- Eu nem sabia que escoteiro existia de verdade. Curso de, como é? Maquiagem, né? Curso de Também pra maquiagem. administração. Uma pessoa perguntou pra mim se curso de gestante valia. Curso de gestante. Eu Com falei- certeza. Obviamente não. Ai, gente. Tá escrito no negócio lá, no regulamento, gente, pelo amor de Você Deus. acha que alguém leu o regulamento? Não, não lê. óbvio. As perguntas comprovam que não lê. Mas então, depois, apesar de a gente ter começado essa conversa falando sobre desenhos politicamente incorretos, a gente terminou falando sobre educação. Porque educação é um problema no Brasil. E isso vai acontecer praticamente Muitas vezes. em todos os podcasts, porque a gente sempre A divaga, gente conforme nunca- vai conversando, a gente Não. vai caminhando para outros assuntos. A gente nunca consegue falar sobre um assunto descontraído. No fim, a gente tá sempre falando mal de política. Sempre falando mal de política, eu tô sempre puta ou então deprimida. Eu sou O sempre Vitor- humilde. O Vitor fica tentando colocar um pouco de esperança no meu coração congelado, porque ele ainda acha que o Brasil tem jeito. Ele é jovem, né? Então, ele é jovem, então ele tenta me colocar esperança e eu acho que ele é um pouquinho iludido. Pois é. A solução pro problema tá aí, ó. É só Tá acabar com o ser humano. Tá no, Exato. O ser tá no humano tem que entendimento acabar. do próprio problema. Então, a gente tem um problema sistêmico de educação no Brasil. E tem que melhorar o sistema educativo. E ele fala isso como se fosse só ali Vamos varrer fazer o assim, chão. ó. Vamos ali varrer o chão, aí você vai lá Não, e tô vai. dizendo que é Vamos fácil. ali, é só melhorar o sistema educativo. Gente, É só. Não é só. Isso envolve tantas coisas, começando com a Os vontade políticos. política. Aí E é que tá o aí que a problema. esperança morre no meu Eu não acho que é coração. impossível, não. O ser humano Gente, Tem vocês tinham que estar capacidade de- vendo as caras que estão acontecendo aqui agora. Muito engraçado. tem a capacidade A minha de fazer cara da essas coisas. desesperança, né? Sim. Só precisa de um projeto que oriente a sociedade. A gente precisa de um projeto que oriente a sociedade, mas que os políticos que forem sendo trocados depois vão continuar. Continuidade. E isso não acontece, Não. porque o político é reflexo da nossa sociedade ruim atual. Então, a hora que ele chega lá, ele quer mostrar que ele é o rei da humildade, apesar de eu ser a rainha da humildade do rolê, e ninguém mais deveria ser. Não, então. Aí ele chega lá e fala, eu quero ser o humildão, vou pegar esse projeto Na verdade, que é muito ele- bom e vou trocar por um muito ruim. Ou Igual vou o trocar Emanuel o Pinheiro nome fez, para- tirou as árvores que fazem sombra em Cuiabá e colocou palmeira. Ou seja, é um coqueiro que não dá coco, é inútil. E custa 20 mil A reais. gente cada podia fazer, pezinho. ó, como faz a China. A China tem uma coisa chamada plano quinquenal. Você já vem com esses comunistas pro meu lado? Essa hora da manhã? A China A tem. gente vai Outros Vocês fazer. países- aí, ó, outros países o também Brasil têm. vai virar uma Venezuela? É Aí, impossível. vamos assim, ó. Teremos um podcast sobre comunismo. E o tema Com dele certeza. vai ser como eu descobri que sou comunista. E aí vocês vão entender do que a gente tá A falando. pessoa. Mas enfim, Eu achei que Vai, eu era só pra me capitalista. concluir aqui pra gente fechar Sim, o podcast, é porque já tá que já tá em quase uma hora. 53. Tem na China uma coisa chamada plano quinquenal, que
a cada 50 anos, eles estabelecem metas, objetivos para várias áreas, educação... O Brasil tem várias metas no longo prazo que não saúde... Calma, eu vou falar de uma bem específica. Go on. Para saúde, para educação, para economia, né? Para Sim. todas as áreas de desenvolvimento, de tecnologia e tal. E isso independe do governo, isso é votado e é do Estado chinês. Ou seja, é uma lei. Independente de quem esteja no poder, aquilo tem que ser cumprido. Esse é o objetivo tem que ser do feito país. no Brasil. Esse é parecida. o objetivo da nação. Isso é para suprimir o egoísmo do político que está no poder. Então é o seguinte, ó, Mas você aqui vai no ser Brasil medido se você é bom ou não, se você conseguir atingir esses objetivos e metas no prazo. Isso então é igual mais ou menos aquela ideia que eu tive de vincular os ganhos de um político ao IDH do lugar que ele governa. Tipo isso. Mas aqui no Brasil, essa ideia é maravilhosa. Mas aqui no Brasil tem uma coisa dessa. Eles congelaram todo o investimento em educação por 20 anos, ó. Viu? 20 anos. Aí daqui 20 anos eles fazem o quê? A mesma coisa para mais 20 anos. Porque a educação não é prioridade, apesar dela... Não, a prioridade é a gente comprar 15 milhões de leite condensado. Não esquece do... 2 milhões de chiclete, porque, né, caris? Dentistas precisam de emprego. Quem vai ter? Se as pessoas não mascarem chiclete e leite condensado, como os dentistas vão ter emprego? Ninguém mais vai ter cárie. É isso, entendeu? É isso, tá incentivando a educação. Tá incentivando o mercado. O mercado dos dentistas. Odontológico. Agora a gente descobriu que há um subsídio para dentistas. Para os dentistas. Para a odontologia do Brasil, é isso. É isso aí, galerinha. Por hoje é só. Porque senão a gente vai ficar falando aqui o dia inteiro. 12 horas de... Isso é uma coisa que dá, faríamos facilmente. Com certeza. O computador ia aparecer aqui na tela. Cheio de falar, né? Tô cansada de ouvir vocês. Apesar de que o café acabou, então... Acabou o a podcast conversa. também chegou aqui nesse momento e ficamos com todos esses assuntos pendentes que foram mencionados no meio desse podcast para outros podcasts. Sim. Você também pode dar sugestões nos Instagrams @jo.js. A pessoa não sabe o seu próprio Instagram. Vamos novamente. @js.josiqueira. v.Gabriel Ramos Oficial. E o meu é mu.nick. É isso aí, gente. Sigam a gente nos Instagrams. Mandem os seus comentários e as suas respostas para esse podcast. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.